Boa noite, pessoal. Seguinte, o tema do vídeo de hoje vai ser ativo imobilizado. Vou usar como base a NBC-TG 1002, a norma brasileira mais básica de contabilidade que a gente tem. E aí a gente vai, em cima disso, discutir um pouco. Eu vou usar algumas outras coisas pontualmente, vocês vão ver. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui e simbora. Mesmos moldes dos outros vídeos, então vocês já estão vendo minha tela aí. Eu vou usar a seção 17 da norma da NBC-TG 1002. Como sempre, eu vou mostrar como que chega na norma, só para a gente não passar. Então, vocês podem procurar tanto pelo site do Conselho Federal de Contabilidade, tanto no Google mesmo dá também, mas eu prefiro ir direto no site. Então, legislação, norma brasileira de contabilidade. A seção DC vai estar aqui, ó, normas simplificadas. Aqui vocês cliquem na NBC-TG 1002. Essas três aqui são as que a gente vai usar sempre para estudar aqui no canal. Então vocês já sabem aí onde estão as três, se vocês quiserem estudar sozinhos. Então vamos lá. A NBC-TG 1002 que a gente tem aqui fala, na seção 17, fala sobre ativo imobilizado. E também inclui propriedade para investimento, porque como é uma norma mais básica, ela junta algumas coisas que nas outras normas se separam. Vocês vão ver que, começando o estudo aqui, o que eu já até abri a 1001 ali também, porque eu sinto muita falta na NBC-TG 1002 de definições. Eles não costumam trazer esses conceitos para a gente, mas eu acho isso importante. Por exemplo, eles começam aqui falando assim: essa seção trata, ó, essa seção trata da contabilização de ativos classificáveis como ativo imobilizado, o que inclui os terrenos e edificações mantidos para aluguel ou valorização, animais para reprodução, plantas permanentes. Beleza, ok. Mas para mim eu sinto falta de uma definição, por exemplo, ativo imobilizado é isso, ativo imobilizado é isso, ativo imobilizado não é tal coisa. Que nos CPCs, os comitês de pronunciamentos contábeis, eles costumam trazer isso no começo dos pronunciamentos. Nessa norma eles não fazem isso. Então eu abri a NBC-TG 1001 para a gente poder discutir um pouco isso, porque eu acho isso relevante. No dia a dia a gente costuma ter muita dificuldade de definir o que é um imobilizado na hora lá, ou se não é um imobilizado, é só uma despesa para bens permanentes. E eu acho isso relevante vocês terem isso aqui em mente. Então, vamos falar só um pouco aqui do que seria imobilizado, então, na norma e na minha concepção também. A primeira coisa que é importante vocês terem isso em mente é o ativo imobilizado, ele tem que ser um ativo tangível, ou seja, vocês têm que ter como pegar aquele ativo, encostar ali, classificáveis destinados à manutenção da atividade. Então isso também é importante. Além de ser um bem que você consegue tocar, ele também tem que ser destinado a gerar receita para a empresa na atividade operacional. Isso é importante para vocês classificarem como imobilizado. Então já fica aí. O ativo, quando ele é intangível, ele vai cair no ativo intangível, que é na próxima sessão. Também terrenos e edificações, que atendam à definição de propriedade para investimento por se destinarem a recebimento de aluguel ou valorização. Então, se você comprar um bem, tiver um terreno, um lote, e comprar, enfim, a empresa for dona disso, e for definido que no futuro vai vender esse bem e tudo mais, ele está só esperando valorizar, vocês também podem classificar eles como imobilizado. Aqui, nesse caso também, a gente vai ter os ativos biológicos destinados à manutenção da atividade, como animais para reprodução e plantas permanentes. O ativo biológico, depois a gente vai fazer um vídeo sobre ele. O ativo biológico, ele pode ser, por exemplo, uma planta, por exemplo, de acerola. Se a sua empresa faz suco de acerola, por exemplo. A planta de acerola, o pé, ele dá a fruta várias vezes, você só tira e ela cresce de novo. Então, essa planta, o pé ali, a árvore, ela é considerada ativo imobilizado.
enquanto que a fruta ali, o pé, quando você tira, é considerado o estoque. Então, isso é importante vocês terem isso em mente. O ativo tangível vinculado à exploração da atividade de concessão, que é quando você tem um direito de explorar um lugar e o ativo que você vai usar para explorar esse lugar, por exemplo, minas de carvão, essas coisas assim, você pode classificar como ativo imobilizado também. E outros ativos tangíveis destinados à manutenção das atividades, enfim, outras coisas que a empresa usa para desempenhar suas atividades, também vai ser atividade operacional, aí também vai ser ativo imobilizado. Eu só queria trazer isso aqui da NBC TG 1001, que é o que a gente vai usar. Agora vamos voltar lá para 1002, vou até sair daqui, que a gente não vai usar mais nada daqui. Beleza, então a gente já tem a definição do que é ativo imobilizado, então vocês já estão capazes de definir o que é. Vamos por partes agora. Então, passo na mão. Por aqui só tem muita entrega. Vamos lá, então. A gente vai dividir são 3 partes. A contabilização inicial, que é quando você tem que registrar o bem pela primeira vez no seu balanço. A contabilização subsequente, que é a manutenção daquele bem no balanço ao longo do tempo. E, por fim, a baixa desse bem, que é quando você tem que tirar ele do ativo imobilizado. Então, vamos por partes primeiro. Como que a gente classifica ele inicialmente? Vamos ler aqui e conversando um pouco. Então, o ativo será contabilizado no seu reconhecimento inicial pelo seu respectivo custo de aquisição ou construção. Então, é o seguinte, se você tem um ativo imobilizado, que você comprou ele de outra empresa, de outra indústria, você vai usar o custo que você usou para adquirir, o valor que você pagou no bem, vai ser o valor do registro no balanço. Agora, se você construiu o bem, se você, por exemplo, sei lá, pagou para alguém construir a sede que você vai usar para a empresa, por exemplo. Então, o custo que você usou ali, todo o valor destinado à construção desse bem, vai ser o valor do ativo imobilizado no final. Por isso que é tão importante vocês terem um controle de tudo que foi gasto, de tudo que foi destinado para essa construção, e aí você vai usar na hora para reconhecer o bem, vai sair do bem em construção para bem em uso, enfim. Então, a gente tem esses 2 custos possíveis aí. O custo de aquisição, enfim, você vai ter o lançamento, né? Débito, ativo, aí vamos supor por exemplo, um imóvel, só. Então, um edifício. Crédito, caixa, só. Caixa, banco, pode ser conta a pagar, pode ser várias coisas, né? Depende da operação. Então vai ser esse registro aí, esse lançamento básico que a gente tem, nesse caso aqui. O custo do ativo mobilizado compreende o seu preço de aquisição. Então vamos falar um pouco aí desse custo de aquisição, o que seria aí. Qual que é importante vocês saberem na hora de fazer essa aquisição? Tudo que vai entrar nesse custo de aquisição é o valor que você pagou e que você não pode recuperar mais. Não pode recuperar por meio de impostos, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, o IPI. O IPI, em a maioria das empresas, não vai ser recuperável. Porém, se a sua empresa, por exemplo, é uma indústria, você tem como recuperar IPI. Então, não entra. Ou seja, você tem que ficar de olho nisso, nesses impostos que são recuperáveis, porque eles não vão entrar. Então, ICMS, IPI, esses impostos assim, se a sua empresa ela pode recuperar crédito desses impostos, você não usa na contabilização dos imobilizados. Então, o custo do ativo imobilizado ele compreende o preço de aquisição constante na nota fiscal ou documento equivalente, que é o documento que a fornecedor te mandou fiscal, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis. ICMS, IPI, esses impostos assim que, se for não recuperável, você vai considerar. Além de qualquer gastos incorridos durante atribuições ao esforço de trazê-lo para sua condição de operação, tais como transporte, montagem e instalação. Então, se você
tiver que pagar frete para trazer o bem até a sua loja, se tiver que pagar para alguém instalar essa máquina num lugar específico, tiver que pagar para alguém fazer algum tipo de manutenção, algum tipo de instalação de software, alguma coisa assim, isso também vai entrar, mesmo que a nota fiscal não seja a mesma. Então você vai juntar as notas fiscais de tudo isso que foi feito, do frete, da montagem, da instalação, da compra do bem, então você vai ter tudo isso. Nesse caso, você vai fazer um lançamento que é basicamente esse. Então você vai ter lá o edifício e nesse caso você vai ter lá o caixa, banco, contas a pagar. Esse é o lançamento. Aqui dentro, nessa conta aqui, ó, do edifício, você vai considerar a máquina propriamente, então o valor do bem específico, o frete, se tiver. Vou colocar aqui uma máquina, porque eu acho que vai ficar mais fácil, vai ficar mais visível que o nosso exemplo. O frete do bem, para trazer para a loja. A montagem no local, isso é importante. E, no caso, algum tipo de, sei lá, instalação de drive, software, alguma coisa assim, pode ser também. Então, tudo isso aqui você vai considerar. O que não considerar? Impostos não recuperáveis. Ou seja, impostos que você... Não, peraí. Impostos recuperáveis você não considera. Desculpa aqui, errei. Impostos não recuperáveis você pode considerar. E impostos recuperáveis você não considera. Você vai lançar débito de imposto a recuperar, crédito, caixa, banco, contas a pagar. Então você tem esse lançamento aqui quando tiver algum imposto a recuperar, ICMS, IPI costuma ser, e os impostos que costuma ter esse tipo de lançamento aqui. Beleza. Mas, se você tiver recebido algum desconto ou abatimento nesse valor, você vai ter que deduzir isso do valor do seu imobilizado. Então, se você lançou o edifício lá, e aí nesse caso vai vir um desconto, o lançamento não seria só aqueles dois, seria edifício, sei lá, máquina na verdade, crédito, desconto, obtido, né? Que é como se fosse uma receita, e o crédito do valor que você efetivamente pagou. Então você tem esse lançamento aqui que fica no meio, deduzindo o valor do imobilizado. Isso é importante saber. Itens como peça de reposição, equipamentos de reservas e equipamentos de serviço devem ser contabilizados de acordo com essa seção quando atender a definição de ativo imobilizado. O que é isso aqui nesse caso? Se você tem uma máquina, um bem, alguma coisa, você faz uma troca, então você tem lá uma máquina e nessa máquina tem um motor. Aí esse motor está dando pau e você vai lá e compra um motor subsalente, um motor para trocar, para fazer a troca. Nesse caso, você vai pegar esse motor antigo, tirar da máquina, considerar o novo motor nessa máquina, fazer o lançamento aumentando o valor desse imobilizado, considerando agora a nova peça que traz uma nova vida para o motor, e você vai tirar o valor do antigo motor, né? Fazer uma estimativa e fazer essa diferença. Agora, se você não considerar ali que foi imobilizado, que é um bem que ainda vai ser usado ou está no futuro aí, você pode classificar como
estoque, né? Vai ficar no ativo lá esperando para ser utilizado no futuro. Então, beleza. Isso aí é o bem que a gente tem para classificar tudo que a gente tem que fazer para classificar um ativo imobilizado no imobilizado. Uma máquina, um veículo, enfim, um edifício, alguma coisa assim. Beleza, passou o tempo ali, você classificou, incluiu o bem. O imobilizado, a gente sabe que ele perde valor no tempo. Então, quanto mais você utilizar esse bem, você tem que fazer contabilizações para dizer que ele está ficando pior, que ele não é mais como ele era quando ele estava mais novo e que ao longo do tempo ele vai deixar de ter a força e o desempenho que ele tinha no começo e que você em algum momento vai ter que trocar, vai ter que vender, vai ter que dar baixa nesse bem, porque ele não vai te servir mais. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Você tem, nesse caso ali, reconheceu o custo inicial, você vai lançar mensalmente uma depreciação acumulada. Tá aqui, uma depreciação acumulada, que é esse valor que demonstra essa perda na taxa de... a perda na efetividade ali do bem. A gente pode fazer isso aí de diversas formas diferentes. Então, a gente tem métodos variados, depois eu posso fazer um vídeo só sobre métodos de depreciação para classificar um bem, para depreciar um bem. Só que aqui nesse caso, a norma ela deixa muito, tipo assim, ela dá um indício muito forte de que ela quer que você use um método que é chamado método da linha reta. Esse método aqui nesse tópico seguinte. Esse tópico ele é o seguinte, ó. Você tem que basicamente depreciar o bem ao mesmo valor em todos os meses até a sua baixa. Então você vai pegar um valor desse bem, dividir pela quantidade de meses que você vai usar o bem e achar um valor igual, um valor mensal ali de depreciação, em que todos os meses dali até o final da vida útil é o que você vai usar para depreciar esse bem. Eu vou mostrar o passo a passo de como é que faz isso aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é considerar o prazo de vida útil. Nesse caso, eles dão para você a indicativa de fazer de acordo com o prazo de vida útil que a Receita Federal mostra para a gente. A não ser que outra alternativa seja muito melhor. Geralmente não tem uma outra alternativa que seja muito melhor, que você consiga justificar, então provavelmente você vai usar a tabela da Receita Federal mesmo. E aí, nesse caso, por exemplo, a maioria dos bens vai ser 5% de taxa de depreciação anual. 5, 10, alguns vão 20, a maioria são 5. A maioria 20%, na verdade, 5 anos. Então, você vai ter lá... Deixa eu pegar aqui. Você vai ter o valor do bem. Vamos supor que a nossa máquina, por exemplo, ela tinha um valor de 50 mil reais quando a gente comprou ela. E aí, fazendo uma conversa, isso aí tem que conversar com você como contador, tem que conversar com o sócio, tem que mandar mensagem, ligar, falar alguma coisa, perguntar para o sócio quanto tempo ele vai utilizar a máquina. Nesse caso, a taxa de depreciação da Receita Federal, vamos colocar que ela é 20%. Isso automaticamente já te dá que a taxa vai ter que ser no máximo 5 anos, 20, 40, 60, 80, 100, 100%. Então, a cada ano, o bem perde 20% do valor dele. Mas a gente tem um negócio que a gente chama de valor... é o mesmo nome? Esqueci o... valor depreciável. Porque nem todo o bem ele perde 100% do valor
ao longo do tempo. Quando ele chega no final da vida útil ali, às vezes você usou ele muito, mas ele ainda tem uma carcaça, tem algum tipo de coisa ali que você pode vender para alguém, ou você pode transferir para uma outra empresa que pode fazer uso desse bem. Então, algumas vezes, o bem pode ter o valor de R$ 50.000, mas ele não ser totalmente depreciável. Então, você pode ter que no final, seu valor residual, que a gente chama, o valor que sobra ali no final, é 10 mil, vamos colocar assim. Então, você teria ali R$ 10.000 de... Não, R$ 40.000 de valor depreciável. E que, no caso, você tem um valor residual, o valor que sobrou no final do balanço, de 10 mil. Para você achar, então, a taxa de depreciação, o valor da depreciação, você vai ter que pegar o valor depreciável e dividir pelo número de meses que vai usar. Vai ser utilizado. Nesse caso, equivale a 40.000 dividido por 12 meses vezes quantidade de anos, né? Que vai ser 5, 20, 40, 60, 80, 100. Então, 5 anos. A gente tem 60 meses, ou seja, vamos colocar aqui fazer a conta aqui, peraí. 40.000 dividido por 60 igual 666,67. Logo, a gente tem aí que o valor depreciável mensal é de 666,67. Ou seja, o lançamento vai ser depreciação acumulada máquina X e o lançamento crédito vai ser também o mesmo nome, depreciação acumulada máquina X, com o valor de 666,67. Esse é o valor aí, esse é o lançamento. Essa conta aqui de cima é uma conta de resultado, que vai para a DRE. E essa conta aqui é uma conta que vai no balanço patrimonial, reduzindo o valor do bem que a gente tem no imobilizado. Ou seja, você não mexe no valor original do bem, você mexe apenas no valor você adiciona uma conta embaixo ali que mostra que ele está perdendo valor. No final dos 60 meses, a gente vai ter o bem com o valor contábil de 10 mil, e aí você vende, e na venda a gente vai mostrar como faz aqui ainda. Aqui, ó, já até mostrei já. O encargo de depreciação de cada período deve ser reconhecido como despesa no resultado, a não ser que outra seção dessa norma exija que ela seja reconhecida como parte do custo de uma ou mais ativos. O que isso aqui significa? Algumas vezes você pode classificar a depreciação no estoque, porque se a máquina ou se algum tipo de bem ali que você está usando imobilizado, ele faz parte do processo produtivo, faz muito parte, assim, tá dentro ali do processo produtivo da empresa, você pode colocar aquele custo ali dentro do produto e depois na hora de vender você considera esse bem ali já está dentro do CMV, então ele vai para despesa só depois. A depreciação do bem do ativo se inicia quando ele está disponível para uso e termina quando ele é baixado, quando a baixa tenha sido totalmente depreciada. O custo da substituição de partes e peças está contabilizado como despesa no período em que ocorrer a substituição. Então, vocês lembram que lá no começo eu falei da compra dessas peças, que iria para o imobilizado ou para o estoque. Aqui nesse caso, quando fizer a substituição das peças, você vai considerar esse custo da compra direto na despesa do período. E aqui, enfim, basicamente isso.
No caso da aquisição de ativo imobilizado por meio de troca, a microentidade deve mensurar o custo do ativo adquirido pelo custo do ativo cedido, acrescido do valor correspondente à diferença, se houver. Então, se você comprar um bem, se você trocar um bem por um preço maior, que aquele bem que você adquiriu vale mais do que o bem que você por um bem que vale mais que o seu. Você vai fazer débito mobilizado X, que é o que você está adquirindo, crédito mobilizado Y, que é o seu, e um crédito de caixa, banco, enfim, qualquer coisa, a diferença dos dois. Já se você tiver adquirindo um bem que vale menos que o seu, você vai fazer só a troca só a troca. Nesse caso, a gente tem uma questão aqui que é o seguinte: não fala o que a gente tem que fazer quando o bem que a gente troca tem um valor menor do que o valor que a gente colocou ali. Então, na base disso aí, com postura conservadora, eu costumo deixar o mesmo valor. Quando é um valor meio próximo, assim, eu costumo deixar o mesmo valor, só para não. Enfim, para não parecer esquisito. Para não ser estranho, porque não é normal uma empresa fazer esse tipo de troca com um valor muito discrepante. Então, eu deixo o mesmo valor, porque é uma brecha mesmo que a empresa, que a norma deixou aqui e não tem o que fazer. Nesse caso, agora para finalizar essa parte, a gente vai chegar na baixa do bem. A microentidade deve baixar um item imobilizado pelo seu valor contábil e reconhecer na venda o ganho ou a perda no resultado. Então, o que a gente tem aqui? Vamos supor que no final daqueles 60 meses, a gente chega que o valor. Então, a gente tem o valor do mobilizado, 50 mil. A gente tem a depreciação acumulada, 40 mil. Ou seja, o valor contábil do bem, que é imobilizado menos a depreciação daquele bem, 10 mil. Supondo que a gente venda esse bem por 12 mil reais. O que eu vou fazer como lançamento? Eu vou fazer primeiro a baixa do bem, que é débito do dinheiro que entrou, né? Então, você recebeu 12 mil reais, você vai tirar o bem mobilizado por 10 mil reais e você vai ter aqui um ganho de 2 mil reais. Beleza. Esse aqui é o valor contábil. Porém, a gente tem uma depreciação acumulada de 40 mil reais. Para conseguir mostrar isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer esse bem aqui com 50 mil e no crédito aqui, ó, a gente vai colocar a depreciação. Não, confundi aqui. O débito aqui vai ser de depreciação acumulada de 40 mil.
Ou seja, a gente elimina aqui. Essas são umas opções que a gente tem. A outra opção que a gente tem é a seguinte, ó. Deixa os 10 mil aqui e baixa a depreciação acumulada de 40 mil contra o restante do imobilizado, 40 mil. Aí o imobilizado ele perde os 50 mil reais, certo? Você dá baixa nos 50 mil, dá baixa na conta de depreciação acumulada, porque ela é credora lá, então você debitou ela, zerou, creditou aqui o ganho dos 12 mil reais, os 2 mil reais que você teve, creditou o imobilizado, que já falei, e o caixa entrou 12 mil, ou seja, se você considerar aqui, fechou tudo certinho, 12 mil, e aqui 0, 40 mil, tudo certo. Essa é a baixa que você tem que fazer quando você vende o bem com valor de ganho. Um caso de perda, é só trocar aqui por perda de 2 mil e não muda nada. O resto é tudo igual. A baixa se dá quando o ativo se torna imprestável por razão de perecimento, dano, quebra, obsolescência ou venda, né, também pode ser. No caso de evidente perda no resultado imobilizado, essa perda deve ser reconhecida contra o resultado. Isso aqui é importante porque mostra pra gente que na SNBC TG 1002 não tem ajuste de valor justo. Não tem teste de impairment aqui na NBCTG 1002. Então vocês têm que, toda vez que aparentemente o bem ele caiu muito de valor, que pode ser quando no mercado lança um produto melhor e você perde competitividade, pode ser quando houve algum tipo de dano na máquina e ela não é reparada 100%, enfim, tem várias coisas que podem acontecer. E não tem teste de impairment aqui, então você vai ver qual foi essa diferença e fazer a contabilização no resultado, lançando o débito de perda com o valor do bem, enfim, eu estou colocando qualquer nome aqui porque não é algo que a gente está focando. E o crédito vai ser no... Eu sempre gosto de colocar aqui com uma conta redutora, então também pode ser perda com o valor do bem, sabe? Bem X, né? É isso. Enfim, então é isso. Deixa eu tirar aqui a tela pra gente. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Um pouco do imobilizado um pouco do imobilizado na NBCT de 1002. Espero trazer nos próximos vídeos mais temas, com as outras normas também. E a gente vai conversando um pouco sobre cada coisa. Se eu conseguir te trazer informação qualificada, curte o vídeo, compartilha com pessoas que fazem contabilidade, que você conhece, que querem saber essa informação. Essa informação aqui é muito importante no dia a dia de um contador, tem que saber isso. E eu conto com o apoio de vocês, suporte aí, comentários, com temas que vocês queiram saber, alguma coisa que eu deixei passar, podem me mandar aí também que eu faço vídeo sobre. Eu também tenho um Instagram com o mesmo nome do canal aqui, o canal do o Contador Victor. Então podem me seguir também lá no Instagram. E é isso por hoje. Então boa noite e até a próxima.